Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar de mobiliário no Brasil. Quando nós começamos aqui no nosso canal Madeira Prima, uma das nossas ideias era trazer um pouco de história e um pouco de teoria. Eu sei que a maioria dos nossos amigos, das pessoas que estão nos acompanhando, prefere aquela coisa técnica, aquela explicação, aquela dica sobre marcenaria. Mas nós hoje não vamos nos permitir falar um pouquinho de história. E nós vamos ter como referência esse livro da professora Angélica Santi, que se chama Mobiliário no Brasil, Origens da Produção e da Industrialização. Esse livro surgiu de uma dissertação de mestrado. E ele tem, entre os seus diversos capítulos, ele tem duas partes que nos interessam. A primeira parte é quando a professora começa a contar da história do mobiliário do Brasil, e na segunda parte, especificamente, que nós vamos abordar aqui, é a história de uma fábrica de Rio Negrinho, em Santa Catarina, chamada Móveis Simo. Então, a história do mobiliário do Brasil, no Brasil, de uma geral, ela se confunde muito com a própria história brasileira. Por quê? Porque no Brasil, os indígenas, diferentemente de outros povos do mundo, eles não tinham mobiliário. O mobiliário do indígena era basicamente uma esteira, uma rede e alguns objetos, como por exemplo cerâmicas, como cestos de palha e muito pouca coisa. Porque a vida dos indígenas brasileiros era dentro de uma oca, era uma coisa muito comum. Com a chegada dos portugueses, com o início da colonização do Brasil, vieram portugueses e vieram imigrantes que tinham conhecimento de marcenaria, tinham conhecimento de fabricação de móveis. No início, praticamente nos primeiros 100 anos da nossa colonização, os móveis eram muito simples, muito rústicos. Nós tínhamos aqui algumas arcas, ou caixas, ou baús, onde era multiuso. Guardava-se roupa, guardava-se dinheiro, guardava-se utensílios domésticos, tudo dentro dos baús. Alguns, inclusive, eram bancos e baú. E também incorporou a nosso mobiliário aquelas coisas mais simples, por exemplo, como o catre. O catre era uma armação de madeira com umas tiras de couro onde as pessoas dormiam. O nosso mobiliário começou a ter alguma diferenciação ou alguma produção de mais qualidade quando vieram para o Brasil a corte portuguesa, quando o Brasil virou império com Dom Pedro I, com Dom Pedro II. Então as coisas ali começaram a ter um pouquinho de diferença. Por quê? Porque esses portugueses que vieram, que eram artesãos, eles começaram a criar pequenas fábricas, que muitas vezes era uma fábrica com o artesão, o mestre e 2 ou 3 auxiliares. E aí o móvel brasileiro começou a ter alguma qualidade. Por quê? Porque nós tínhamos muita madeira. E essas madeiras que eram espalhadas por todo o Brasil tinham coisas muito regionais, como por exemplo o jacarandá na Bahia, como por exemplo o embuia e o pau-brasil em outras regiões do Brasil, como aqui na região sul, por exemplo, o pau-marfim, o pinho. Então as pessoas, os fabricantes, as pessoas que encomendavam móveis, encomendavam especificamente dessas madeiras, ou seja, das madeiras regionais, para conseguir baratear o custo dessas madeiras. E nós tivemos durante muito tempo, praticamente até o final do Império, fábricas pequenas. Nós não tivemos assim grandes fábricas no Brasil. Nós tínhamos um exemplo, que era o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, que era uma espécie de fábrica-escola que produzia móveis muito legais em um determinado período, e nós até pretendemos fazer um programa específico sobre ele, se a gente conseguir achar bastante bibliografia, porque você sabe que a bibliografia de marcenaria no Brasil ela é muito pequena. Mas o importante que a gente quer dizer aqui é o seguinte: ali por final do século XIX, 1800 e pouco, começou a surgir as primeiras fábricas. Nós temos fábricas como Móveis Ricó, que existe desde o final do século XIX. Nós temos fábrica aqui no Rio Grande do Sul, chamada Tonarte, que é uma fábrica que foi fundada em 1908. Nós tínhamos aqui em Porto Alegre
uma fábrica chamada Móveis Navegantes, que foi comprada por um alemão chamado João Gerdau, que começou a fabricar móveis vergados com referência em Michel Tonnet, que é um austríaco que criou aquela técnica de vergar móveis, de vergar madeira e fazer móveis vergados. Pois bem, então as fábricas começaram a surgir por ali e nós começamos a ter, no início dos anos 1900, nós começamos então a ter uma indústria um pouco melhor, um maquinário um pouco melhor. E aí surge uma coisa que a gente quer contar com mais detalhes aqui, que em 1921 surge em Rio Negrinho, Santa Catarina, uma fábrica de móveis chamada Móveis Simo. Na verdade, o início não era Simo, ela virou Simo anos depois. Mas qual era a ideia? Eles fabricavam caixas e havia uma sobra de madeira muito grande. E são os seus proprietários lá, que eram alemães, resolveram fabricar cadeiras. E aí as sobras de madeira da fabricação de caixa eram utilizadas na fabricação de cadeiras. E houve a concepção desse pessoal do Móveis Simo numa cadeira que é emblemática na história do mobiliário brasileiro, que é essa aqui, que teve algumas outras denominações e depois ela passou a ser conhecida como cadeira 1001. Qual é a importância dessa cadeira no cenário da industrialização do mobiliário do Brasil? Ela foi a primeiro móvel a ser fabricado em série, de maneira seriada, ou seja, foi o momento em que a indústria moveleira brasileira passou do artesanal, fabricado individualmente, para um produto que era fabricado em série, o produto seriado. E qual é a característica principal dessa cadeira? Primeiro, ela teve alguns conceitos muito próximos, muito parecidos com o conceito de Michel Tonnet, lá dos móveis vergados. Ele tem esses 3 arcos, só que esse arco não é madeira vergada, é compensado, moldado, são esses 3 arcos, esses 2 pés traseiros que servem para segurar o assento e o encosto, e os 2 pés dianteiros. E aqui está a grande inovação que o Móveis Simo trouxe para o mobiliário brasileiro, que é o assento e o encosto. Esse assento ele era moldado em compensado, ou seja, o Móveis Simo foi a primeira fábrica de móveis a produzir compensado no Brasil. O liceu, esse que eu citei antes, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, ele tinha já uma noção da fabricação do compensado. Então o pessoal lá da Móveis Simo foi para a Alemanha, que dominavam essa tecnologia do compensado, e foi feito esse tipo de característica aqui. As lâminas de acabamento eram lâmina de embuia, essas lâminas eram lixadas e eram prensadas, para fazer esse formato anatômico aqui. A borda ficou sempre à mostra. Da mesma forma os arcos, ao invés de usar a madeira maciça, vergada, eles usaram também o compensado para produzir o arco que já saía vergado. E o encosto, a mesma coisa. A madeira dos pés era aquela sobra de embuia que a gente mencionou antes. Essa foi a primeira cadeira, o primeiro móvel brasileiro que eles podiam desmontar. Por quê? Porque ela não usa cola. Os encaixes são fixados, ou seja, a estrutura da cadeira, toda ela é fixada e estabilizada por estes arcos. Se nós tirarmos os arcos, tirarmos os parafusos que tem aqui, nós desmontamos a cadeira. Então a Simo conseguiu vender esse produto dentro de caixas com 10 ou 12 cadeiras e podia vender, por exemplo, para Manaus. Então alguém de Manaus comprava e mandava uma caixa com 10 cadeiras, as pessoas chegavam lá, desmontavam, remontavam ou desmontavam as cadeiras. Ou seja, ela tinha essa desmontabilidade, se é possível dizer isso. Isso facilitou e muito o transporte e o armazenamento desse tipo de mobiliário. Logo depois, a Móveis Simo começou a fabricar aquelas cadeiras, também cadeiras de cinema, aquelas anatômicas de madeira, que alguns de vocês já devem ter sentado, né? O pessoal usava muito e eles venderam muitas coisas. Aqueles móveis que ficavam em salas de espera, de escritórios, também de madeira, com o compensado moldado, também foi fabricação do Móveis Simo.
Então, essa cadeira, ela é, sobremaneira, um dos símbolos da industrialização do mobiliário do Brasil. Eu não vou falar no final da empresa, enfim, no encerramento, porque nós vamos fazer um outro programa em seguida sobre o móvel moderno no Brasil. E nós vamos contar um pouco da história a partir dos anos 30, a partir dos anos 40, quando o Brasil saiu da Segunda Guerra Mundial, começou aquela coisa toda da construção de Brasília, e aí nós tivemos todo um momento que é o móvel moderno no Brasil, que é um outro programa. Então nós queremos salientar a importância desta cadeira na industrialização do móvel brasileiro. E nós queremos recomendar para quem tem assim interesse em conhecer a história do mobiliário do Brasil, o livro da professora Angélica Santi, Mobiliário no Brasil, Origens da Produção e da Industrialização. Vale muito a leitura, um livro realmente excelente para quem quer conhecer um pouquinho da história do mobiliário no Brasil. Então, gostaram do nosso programa? Você vai ali, deixa o seu like, faça a sua inscrição e não esqueça, preserve o seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.